E aí, pessoal, polêmica do dia, o contrato de Thiago Neves. O Alex Bagé, no canal dele no YouTube, levantou e colocou toda a situação envolvendo o contrato dele com o Grêmio, a forma de contrato, e nós vamos discutir isso a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, hoje para tratar também da polêmica da hora, que é esse contrato e e sobretudo a utilização desse jogador no Grêmio. Gente, o que a gente pode falar claramente sobre essas situações e como elas se configuram no bastidor dentro de uma estrutura? O jogador de futebol ele é contratado de diversas maneiras, né? Tem jogadores que fazem contratos experientes, tem jogadores que fazem contratos longos porque se acredita que ele possa jogar, tem jogadores mais tarimbados que se faz contratos muito difíceis de se analisar. E o do Thiago Neves é um contrato muito particular, me parece, e dentro de uma realidade bem clara. Qual era a preocupação do Grêmio? Lembrando, o que mais impactou a questão do contrato dele? O fato de ser um contrato de 2 anos, né, de 1 ano renovável automaticamente pelo número de vezes que ele foi relacionado para o jogo, o que impõe claramente a grande preocupação do Grêmio, o DM. Não era a qualidade, ninguém discute, ninguém pediu o CD, o DVD do Thiago Neves. Ninguém pediu o DVD do Thiago Neves. Todos conhecem, todos sabiam o que ele poderia produzir. A dúvida do Grêmio era uma só. Ele vai estar no DM ou não? Porque jogar é muito relativo. Para mim, até o contrato seria ainda pior se ele precisasse jogar. Porque aí tu obrigaria a ter uma rixa interna dele fazer parte, sobretudo, de entrar nas partidas. O Grêmio fez certo. O Grêmio, quando refez o contrato dele, porque na verdade o contrato dele viria para 2 anos direto, e aí o Grêmio entendeu que poderia, não, vamos tentar diminuir um pouco esse risco, num trabalho muito bem feito pelo CEO do clube. O que o Grêmio imaginou? Se ele estiver bem dentro do que nós estamos propondo, é bom negócio. Então, qual era o bem ou o mal? Era o fato dele estar relacionado para o jogo, porque ele relacionado é sinal de que ele não está no DM. Esse é o pensamento. E isso é natural e normal dentro das relações que o futebol impõe. É assim que funciona o futebol. Me parece que não é errado fazer isso. Os gatilhos de resultado dele, que existem também relatados pelo contrato, também são naturais, também são normais, é assim que funciona. Tu não traz um jogador desse simplesmente porque tu diz, vem aí e paga. Não, é complexo, é muito mais complexo do que a gente imagina. Então eu não vejo tanta polêmica assim. Eu vejo mais até uma linha de entendimento de que o Grêmio acredita no jogador e que tinha uma grande preocupação, um tempo demasiado de departamento médico. Porque a gente sabe, o Thiago Neves é bom jogador, o Thiago Neves pode estar enfrentando dificuldades agora, está. Só que o Thiago Neves, à disposição do treinador, ele naturalmente vai ficar 2 anos aqui. Acho até que foi um cuidado do clube. Imagina se ele se recupera aqui e tem que refazer o contrato no final da temporada. Imagina se ele agora passa a jogar, passa a ir bem, aí no final todos iam estar dizendo, o Grêmio não se precaveu. O Grêmio agora vai entregar o jogador recuperado para outro clube. Tudo tem 2 lados, tudo tem 2 lados. Me parece que o Grêmio fazendo essa cláusula de renovação automática com um jogador em cima de ele liberado pelo departamento médico foi uma precaução. E o Grêmio fez isso. Se ele vai dar certo ou não, nós estamos falando de uma outra questão, tá? Isso é uma outra questão, uma questão diferente do que nós estamos tratando agora. Por quê? Porque o dar certo ou não, a gente trata de uma outra realidade. Uma realidade muito mais técnica dentro do campo de treinamento e também superando jogadores como o GPR, né? Que a gente pode até discutir aqui, que é de fato uma discussão que me parece que o Renato está errando, porque está colocando o Thiago Neves numa situação até de confronto com o torcedor. Porque está tirando um jogador como o GPR, colocando o Thiago Neves dentro desse processo e criando uma série de conflitos. Então essa realidade, até para colocar para vocês como funcionam isso,
Tudo precisa ser visto por dois lados. O Grêmio não quer errar. É errado imaginar e aí se colocar toda uma culpa em cima da diretoria do Grêmio como se, que absurdo. Não é um absurdo. Não é um absurdo. Longe de ser um absurdo. É uma leitura de como poderia ser, tentando preservar o Grêmio dos dois lados, se der certo e se der errado. Se der errado, ele passar 6 meses no DM, ele não renova. Se der certo, o Grêmio já tem a renovação automática dele. É simples. E o dar certo, é preciso dizer, quando se contrata um jogador, não se contrata resultado. Se contrata em cima da expectativa de um bom momento e de uma situação que possa favorecer o clube. Não se contrata resultado. E isso, às vezes a gente tem a ideia, tem que contratar. O Tardelli foi contratado por 4 anos. E foi um péssimo negócio. E ali, quando se fez o contrato, o Grêmio está se precavendo, pensando longe. E acaba dando um tiro no pé. O Thiago Neves não. O Grêmio fez, tomou cuidado, montou e entregou. Se ele vai dar certo ou não, até o momento ele é despesa, ele deu errado, é uma outra situação. Só que a gente precisa sempre ser justo na análise dos fatos. Naquele momento o Grêmio precisava pensar no Grêmio. O Grêmio pensou no primeiro ano, se ele conseguir estar à disposição, é sinal de que eu posso contar ele mais um ano, porque ele tem 36, vai ter 37. Eu posso dentro do custo que eu estou disponibilizando. Neste caso eu posso. Se ele ficar no DM 6, 7 meses, naturalmente ele não fica. Parece que o Grêmio foi precavido, sim. O Grêmio foi cuidadoso, sim. E a gente sabe que esse é um trabalho do CEO do clube, do Carlos Amodeu, e a gente tem aqui que valorizar, não criticar. Tem que valorizar. Naturalmente, e hoje a polêmica é muito grande, e aí eu espero que as coisas sejam divididas, porque dentro do campo de jogo, efetivamente, o Thiago Neves precisa dar um pouco mais. Só que o Thiago Neves está longe de ser a pior contratação da história. Essa mesma gestão, se a gente pensar o Diego Tardelli, é muito pior, mas muito pior. E ali muitos disseram, o Grêmio fez bem em se precaver. E acabou se dando errado aquela leitura. Então, essas são situações muitas vezes muito complexas da gente avaliar. E a gente sempre tem que olhar pelos dois lados, os dois lados, os dois lados. Portanto, vim aqui para colocar também um pouco de pimenta para que você possa pensar. Nem tudo é tão ruim, nem tudo é tão ruim. E lembrando, futebol ele gosta de pregar peças. Tá aí o Thiago Neves jogando aí algum jogo aí, resolvendo alguma partida para o Grêmio. É isso que nós torcedores esperamos no final dessa história. Que o Grêmio esteja certo e que o Thiago Neves resolva dentro do campo. Não precisa tirar o GPR, tá? Mas é que ele possa também nos auxiliar e nos ajudar a conquistas. Lembrando que estamos iniciando uma semana que o Grêmio decide o Campeonato Gaúcho. Semana de final. Só o Grêmio pode ser campeão aqui em Porto Alegre. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.